pessoal, tá rodando na rede a história de uma XRE 190 que supostamente teria estragado a embreagem 3 vezes, utilizando a receita aqui do perfil, o do Bracktop Turbo com o Bardal B12. E um perfil de um mecânico aqui veio fazer o vídeo dele, primeiro falando um monte da receita e agora mostrando essa história. Só que é o seguinte, vocês não estão acompanhando o que tá rolando, porque lá na rede vizinha, no Teco, simplesmente eu desmascarei o cara e mostrei todas as mentiras. E detalhe, eu mostrei com coisas que qualquer mecânico olhando saberia, beleza? Então é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês agora a sequência de provas indicando que o cara tá mentindo. E eu quero que você, Emergência Motos, que eu não vou falar o seu nome, eu quero que você venha pedir desculpa, beleza? Pedir desculpa. E o primeiro vídeo que você fez, eu vou te responder, você pode ficar tranquilo, pode crer? Então eu vou mandar a sequência pra vocês aqui que eu peguei lá e vocês vão ver prova a prova, passo a passo, do porquê que o cara tá mentindo e o tanto que o tal do Emergência Motos negligenciou todas as provas só pra poder atacar aqui a receita. Detalhe, o professor 4mm também até veio defender e falar um monte, o cara não sabe nem o que é 4mm em um motor, tá querendo comentar alguma coisa, né? É o mecânico de uma moto só. Mas não dá nada não, vamos pro vídeo, tamo junto, solta a vinheta, é nóis. Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Pessoal, vou mostrar em sequência as minhas provas para vocês entenderem exatamente o que aconteceu aqui e o tanto que esses caras estão gravando o vídeo, inclusive o nosso querido mecânico que gravou, mostrando como se isso fosse prova, o seu mau caratismo. Porque, cara, se o cara é mecânico, ele deve ver esses detalhes que eu vou mostrar agora. Por que ele não viu? Ou será caráter? Vamos continuando. Mais um mecânico vendedor de óleo tentando ganhar mídia em cima da receita, o do Bracktop Turbo com o Bardal B12. Ele fala que o cara teve que trocar 2, 3 embreagens, ou seja, supostamente utilizou o óleo há muito tempo, né? Como é que o cara usa óleo há tanto tempo assim e olha a cor do motor, olha a sujeira? Observação, com as trocas, a primeira coisa que limpa é o cabeçote, fica limpinho, cromadinho nas primeiras trocas. Como é que o cabeçote do cara tá todo emporcalhado? Mentira, isso é mentira, esse cara não usou a receita, continue. É interessante, né? Porque ele fala que estragou, mas ele não mostra o cara trocando óleo, ele não mostra o cara usando, ele não mostra nada. Ele só pega uma moto que visivelmente foi esmerilada de um dono que não é cuidadoso e mente falando que é a receita, tá ligado? Como é que um óleo que é feito para super limpeza vai manter o motor dessa sujeira aqui? Ó lá, chega e escorre aqui a sujeira, ó lá, ó. Como? Explica pra mim. Trocou 3 embreagens, 2, 3. Como é que uma pessoa, vamos supor que fizesse mal. Vamos criar um cenário aqui que o Top Turbo fizesse mal. O cara vai estragar e continuar usando? Sabe o tanto que é mentiroso, cara? Vamos lá no site da API? Aí no site da própria API, ó. Lê aqui comigo. Para motores de alta rotação de 4 tempos. Certo? Até o ponto final. Aí a segunda parte é falando sobre diesel porque ele é multifrota. Mas é exigir muito desses vendedores de óleo. Ele tá querendo é vender óleo, essa que é a verdade. Aqui nós temos o óleo da Bardal, mas é só para poder usar como exemplo porque ele é um CI4 e tá em português. Ó, motores de gasolina, etanol, diesel, biocombustíveis e GNV. Certo? 100% compatível. O cara inventa mentira falando que o acionador estragou. Fica vendo, ó. Que você vê ele falando da corrente de comando, sendo que a corrente de comando tá velha, o acionador lá na frente, ó, e jogando a culpa na receita, no Top Turbo com o B12. E quer saber o que é pior? É que os caras ficam tentando hypar em cima disso. Aí, pessoal, comentário do Marcos. Eu sou amigo do dono dessa moto. E é mentira. O mano usa Mobil 10W30. E ele falou que fazia quase um ano que não abria a parte da embreagem para ver como estava. Aí o mecânico, o mentiroso lá, aproveitou que ele não estava na loja para gravar o vídeo. Realmente, vocês podem perceber que ele grava o vídeo sozinho. Quer dizer, ele e um funcionário lá, uma outra pessoa. Mas não é o dono da motocicleta para poder falar. Então aqui vocês podem ver que a mentira, ela tem perna curta, né? O mecânico tentou hypar em cima da receita, mentiu, conversou que não sabe. Detalhe, veio falar que o Top Turbo é mais grosso e não sei o que. Não faz o menor sentido, ele até é mais fino, ele tem uma densidade menor, como todo mundo sabe, né? E, enfim, aqui é para vocês verem que a verdade, ela uma hora aparece. E esses caras não crescem por isso. O cara faz esse joguinho. E não é querendo ser uma metáfora aqui não, mas naquela hora que ele fala que a embreagem quebra 3 vezes, você vê que ele hesita em falar. Tipo, quando a pessoa tem razão, tem a convicção, ele fala, ó, quebrou e tal. Aí você vê que ele fala, quebrou uma, 2, Aí ele olha para o lado assim, você vê que a pessoa tá, né, não tá convicta, tá inventando ali o discursinho na hora. Não é querendo dar uma de metaforando o Metal Machine não, mas dá pra perceber quando a pessoa não tá firme na convicção. Ou, por exemplo, quebrou a moto tal. A moto do Mano Marcos aqui, por exemplo. Ó, Marcos, sua moto aconteceu isso. É isso, convicto. Eu ia falar, ó, Marcos, é ali, todo assim. Dá pra perceber. Então, aqui, mais uma vez, a prova de que a internet tá aí pra alcançar a verdade.
E o vídeo do cara lá, os caras estão tudo apedrejando ele. Pessoal, alguns desses materiais foram apagados porque a galera tava caindo de pau em cima do cara. Todo mundo mostrando o tanto que ele tava errado, todo mundo mostrando o tanto que ele tava mentindo. E aí foi tanto comentário do pessoal chamando ele de mentiroso, de mecânico e tudo mais, que simplesmente alguns materiais desapareceram, né, magicamente. Mas sorte que eu sempre salvo tudo. Vamos continuar com o vídeo aí. Já mostrei pra vocês no vídeo passado que ele até mediu errado no parquímetro pra dizer que gastou platô e cubo, né? Aqui eu pedi pra você até pausar o vídeo nesse momento pra você ver a imagem de cima. Olha lá, você tá vendo que o cubo da 160, ela tem um relevo mais alto, né? Original de fábrica. Essa é uma foto de uma peça nova. E embaixo você vê que ele enfiou o parquímetro lá dentro pra poder dizer que a nossa receita, o Lubrax Top Turbo com o Bardal B12, ele comeu esse tantão aí de material. Tá vendo? Mentira. Como é que você confia em um cara que fala tantas mentiras? Isso é o profissional de vocês? Esse é o mecânico? É sério? Pois é. Olha só esse pedaço que eu peguei aqui. Ele disse que o dono chegou lá na oficininha dele e o dono vai dizer o quanto que usa de Bardal B12. Só que nem o dono sabe. Ele não sabe a quantidade. Olha que interessante. Como é que uma pessoa usa 10 vezes, 15 vezes a receita e não sabe quantos ml de Bardal B12 em mó pequena é? Sendo que ele usou. Então aqui é uma mentira gigante, olha só. Era um litro e quanto mesmo de Bardal? 25? 25 a 50. Aí eu sei que misturava lá. Ué, nem o cara que usa a receita sabe quantos ml de Bardal B12 ele usou nessas trocas todas, dizendo ele que estragou a embreagem 3 vezes, e ele não sabe quantos ml. O cara deve ter trocado óleo umas 10 vezes e não sabe. Aqui vocês estão vendo outra mentira. O cara é mentiroso, cara. Esse é o profissional que a galera tá levando moto e tá dando moral, certo? O cara trouxe uma pessoa que não é o dono da moto, mentindo descaradamente, certo? Inventando história. Você vê no olhar do cara que o cara não é o dono da moto, ele tá falando sem graça, e não sei o que. Você vê o cara todo sem gracinha pra poder responder, ele forçando, é 50, é 50. Porque nem ele sabe. E aqui vocês estão vendo exatamente o teatrinho. O cara inventou mentira. Eu só falei no começo do vídeo sobre o parquímetro, né? Que ele mediu errado. Observe que esse irmão chamado Feitosa perguntou pra ele: você usou o parquímetro errado no platô, que no caso é o cubo, né? Dizendo que foi o óleo que fez o desgaste. E a textura do óleo não era do top turbo. Desculpe, mas você quis fazer conteúdo em cima de um especialista, Metal Machine. Aí o que ele respondeu? E, tipo assim, e daí? Ele tá querendo ganhar conteúdo em cima. Esse cara é mentiroso e vocês ficam acreditando, certo? Vamos continuando. No TikTok, esse mecânico levou tanto hate nos comentários da galera que usa e ele ficou desesperado. E olha a resposta que ele fez pra uma pessoa, ó. O criador da receita teve aqui e pegou o óleo pra análise. Eu, criador, nós moramos em estados diferentes, louco. Aí o que ele falou? E constatou que o cliente não estava usando a tal mistura. Ou fez uma avaliação pelos olhos. Só pra você ter uma ideia. Ele tava tão desesperado que o pessoal tava dando hate nele na época que simplesmente ele inventou essa mentira que eu fui lá ver. Sendo que eu tenho até o comentário do cara que falou que conhece o dono dessa moto. E simplesmente a moto não tem nada a ver com isso, o cara só usava mobil. Certo? Eu vou mostrar agora. Você vê, o desespero dele inventou mentira, me colocou no meio da história como se eu tivesse ido lá. Olha o tanto que esse cara é mentiroso. O problema é que ele apagou os comentários, mas eu tenho print, eu salvo tudo. Vamos fingir que realmente o top turbo estraga a embreagem. Aí o cara troca 1, 2, 3 e continua usando o mesmo óleo que faria mal. É mentira. Lembrando que o top turbo não faz isso. Eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Peguei o print da hora certa. O óleo esverdeado. Isso aqui é mobil, colega. Pra começo de conversa. Ó, isso aqui é top turbo, pessoal. Chega é bicolor, ó. E outra, cadê os vídeos provando que o dono tava usando? Cadê? Cadê as provas? Não tem nada. Só uma moto cheia de mobil. Ó, aí aqui, você vê ele desmontando o kit. Ó, a sujeira aqui, o lodo. Olha a sujeira aqui, escorridinha, tá vendo, ó? Desde quando uma moto que usou o top turbo pra caramba tem lodo no fundo? Desse jeito. Sujeira, borra. Ó, esse motor aqui é do meu mano Lipe Nobre, que usa a receita. Ó o motor. Cadê esse sinal de sujeira? Cadê? Cadê? Nada, nada, nada. E ó o óleo. Escurinho de usado normal. Não é esverdeado igual o mobil, que é horroroso. E agora? Vai falar o quê, ô mecânico? Mentira. Aí ele vai falar que a embreagem estragou. Olha o nível de profissionalismo desse cara. Pessoal, preciso que vocês façam uma análise comigo aqui. Olha só. Aqui é o perfil do cidadão que eu tirei um print, né? E perceba que depois que ele descobriu que falar mal da receita dá visualização, ele começou a fazer uma sequência de vídeos, inclusive essa mentira que ele acabou de postar hoje. E aí, você percebe as mentiras, as incongruências, papo que ele mesmo inventou e depois ele volta atrás e fala isso e aquilo outro, certo? Um negócio sem noção, porque vamos supor que a receita funcione mal, que estrague a embreagem. Vamos supor. Como que a pessoa, dona da moto, ela continua usando a receita? Sabe? Se fizesse mal, não faz sentido, né? E fora que você vê a canalice, a irresponsabilidade, a molecagem, o cara pega o parquímetro, mede errado. Quando as pessoas vão nos comentários falar, ele fala, e, tipo assim, e daí? Tá ligado? É interessante que tudo isso, você vê o motor sujo, sendo que sabemos que os detergentes de limpeza do top turbo, na primeira troca já começa a zerar, na segunda já tá perfeito. E no vídeo lá o cara fala, nossa, já tô no 3º disco de embreagem, e você vê o motor todo sujo. O olhão verde, esverdeado, estranho, sabe? É um negócio que é mentira. E aí, vai um criador de conteúdo pra poder ir a favor da narrativa dele, pega o vídeo, faz um sensacionalismo, inventa um monte de coisa, e agora, meu brother, emergência motos. Vai vir pedir desculpa? Vamos ver se você vai ser moleque ou não, tá? Porque aqui prova que o cara foi um canalha, o cara foi desonesto, certo? E de rebote chegou também o professor 4mm. Ô professor, já descobriu o que é 4mm já? Ainda não, né? Tá bom, é que só trabalha com uma moto só, né? Tá certo. Então, rapaziada, voltando aqui, olha só. Isso tudo, cara, se tudo apresentado aqui, ele mentindo nos comentários, ele mentindo no uso do paquímetro, ele não mostrou o cara colocando óleo. Cadê o óleo? Colocando, cadê? Mentira. Entendeu? Como é que você fala uma coisa e você não prova? É mentira. Então assim, só pra deixar claro aqui mais uma vez, mostrar o ponto pra todo mundo que esses caras, eles falam mentiras e vem outros que também trabalham com desonestidade intelectual, usam isso pra poder retroalimentar essa rede de falsidade. Sabe por quê? Esses caras são vendedores de mobil.
Não adianta você falar com um cara desse sobre API, sobre viscosidade, sobre densidade, falar pra ele sobre certificação, falar pra ele que antigamente não existia JASO, que o óleo, inclusive a certificação SF, que é uma das primeiras, a gente utilizava nas motos, e as motos funcionavam anos e anos e anos. É provado com o tempo que as motos antigas até duravam mais. Isso por quê? Não é questão de certificação ou não, é a qualidade do óleo que foi caindo de lá pra cá, e não a certificação paga. Não adianta falar com um cara desse, que é Zé Certificação, olha, se tá escrito aqui eu posso. Fazendo um adendo aqui muito importante. Naturalmente, as motocicletas de hoje em dia são mais frágeis do que as motocicletas de antigamente. Entretanto, para os padrões das motos de hoje, elas não estão durando em razão do uso de lubrificantes inferiores, que são esses que nós temos no mercado. Não estou dizendo todos, mas a maioria dos mais famosinhos aí. É engraçado o seguinte, rapaziada, porque o pessoal baixa a qualidade da comida. Ah, porque o chocolate agora é composto, como é que é? Mistura de gordura, sabor, chocolate, um negócio assim. Aí o leite condensado é composto lácteo, sabor, leite condensado. Tudo baixa a qualidade, as roupas baixam na qualidade, tudo. As motos baixam na qualidade, mas o óleo não. O óleo é perfeito na cabeça desses mecânicos. É impressionante. Tudo cai a qualidade. Peça, suprimento, comida, vestuário, tudo. Mas o óleo é Deus. O óleo é perfeito. Sabe? É uma falta de coerência impressionante. Ou os caras vivem Nárnia, né? Não é possível. É impressionante isso aí, pessoal. Mas na verdade é o seguinte, cara. Os caras que não pesquisam, eles precisam do manualzinho, senão eles vão ficar perdidos. A prova tanto é que, observe na tela aí, nós temos o Shell Rotella 15W40, que é um lubrificante para motores a diesel, como vocês estão vendo aí, ó. Heavy Duty Diesel escrito. E olha o símbolo da motinha aí, ó. Moto, caminhonete, carreta e tudo mais. Por quê? Porque trata-se de um óleo multifrota. Tranquilo, é isso mesmo. Agora, do que adianta você explicar isso pra uma pessoa como essa, certo? Tô me referindo aí, não ao mentiroso. O mentiroso já sabemos o que ele é, tá tudo certo. Agora, esse cara que repercutiu esse vídeo, dizendo que, olha aqui, eu estava certo, olha como o Top Turbo Q12 faz mal. Adianta você mostrar artigos científicos? Adianta você mostrar pro cara desse certificações? Adianta você explicar pra ele as referências? Adianta você mostrar pra ele dados empíricos? Não adianta absolutamente nada, nada. Você percebe pelo próprio perfil do cara. O cara faz vídeo senso comum, thumbnail sensacionalista, com caras e bocas na capa, sabe? Tipo de quem precisa chamar atenção porque o conteúdo é raso. Como que você vai explicar pra um cara desse uma realidade dessa? Ele não vai evoluir, ele não vai crescer, não adianta. Mas mesmo assim, eu estou esperando as suas desculpas. Viu, senhor emergência? Né? Então assim, tenho certeza que ele não vai vir falar, ele não vai falar nada porque existe um negócio também entre a turba, chamado de orgulhinho. Quando o cara é orgulhosinho, ele bate o pé e não assume. Mas a hora dele também vai chegar porque eu vou fazer o vídeo refutando ponto a ponto de tudo que ele falou, as lorotinhas e o senso comum da massa com jargões que são repetidos ano após ano, sem o cara estudar e nem perceber nada. É a conversinha lorotinha de sempre. Ai, Jaso, ai, Jaso MA, Jaso. O cara não faz ideia que Jaso é análoga à API, não faz ideia de como funciona a certificação, o cara não faz ideia de como funciona a especialização. É só senso comum. É videozinho, olha como isso, olha como uma pecinha, olha como isso, só. Mas tudo bem. Deixa o cara, eu sou libertário. Eu acredito que ele tem a liberdade de fazer o conteúdo raso dele e tá certo, né? Mas no mais, pessoal, é isso aí. Eu passando pra vocês que em breve, assim que eu tiver algum tempo, eu tô com a oficina lotadaça, tô sem tempo de fazer os vídeos, mas eu vou fazer o vídeo de resposta dele. Rapaziada, fique com Deus, tamo junto, é nóis.